Olá, querido estudante. Seja bem-vindo mais uma vez, agora à aula 14 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. Hoje a nossa aula vai abordar os 3 pilares da dinâmica, que são as leis de Newton. A primeira pessoa a tentar explicar os movimentos de forma detalhada foi o filósofo grego Aristóteles. E para Aristóteles havia 2 classes de movimento, o movimento natural e o movimento violento. O movimento natural, segundo ele, seria aquele que ocorre de forma espontânea, como uma pedra afundando no rio ou a fumaça de uma chama flutuando pelo ar. E o movimento violento, ainda segundo ele, seria composto por forças aplicadas a um corpo que, consequentemente, provocariam um movimento. Essa ideia até que serviu bem para explicar os movimentos por algum tempo, mas ela logo esbarrou em um problema. Aristóteles afirmava também que, para que um corpo permanecesse com velocidade constante, seria necessária a aplicação de uma força também constante. Só que passou o tempo e 2000 anos depois, um outro cientista chamado Galileu Galilei pensou diferente. Ele discordava de Aristóteles e dizia que o movimento de um corpo não depende da aplicação de uma força constante. E logo após Galileu, um outro físico, Isaac Newton, aprimorou essa ideia e formalizou ela no que a gente chama hoje de a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, que diz o seguinte: todo corpo em repouso permanecerá em repouso, e todo corpo em movimento retilíneo uniforme permanecerá em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre esse corpo. Vamos entender como é que essa lei funciona na prática. Pensa, por exemplo, na sua TV, que pode estar pendurada na parede ou em cima da estante da sala. Será que tem alguma chance da sua TV se mover sozinha? É óbvio que não. Por quê? Por causa do princípio da inércia. Tudo que está em repouso permanecerá em repouso. A TV só vai se mover se uma força externa, um empurrão, por exemplo, atuar sobre ela. Mas enquanto ninguém mexer com ela, ela vai continuar lá em repouso. Agora, pensa numa pessoa patinando no gelo. Uma vez que essa pessoa se movimenta ao patinar no gelo, o corpo continua em movimento. E como o gelo é liso, fica fácil deslizar sobre ele e é até difícil parar também. Por que isso acontece? Graças ao princípio da inércia. O que está em movimento continua em movimento. Mas talvez agora você esteja pensando assim: olha, se eu movimentar meu caderno em cima da mesa, ele não continua em movimento. Uma hora ele vai parar. Será que a primeira lei pode estar errada? Bem, para entender isso, vamos relembrar a parte da lei que a gente acabou de ver? Todo o corpo permanece em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Isso quer dizer o seguinte: se o caderno em cima da mesa não continua se movimentando, é porque tem uma força externa, no caso chamada força de atrito, atuando sobre ele. Se a gente pudesse reduzir o atrito, como acontece lá com o patinador no gelo, o caderno ia continuar em movimento constante. Mas tem um detalhe importante, tá? O movimento descrito pela primeira lei é do tipo constante ou uniforme. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar agora da segunda lei. A segunda lei nos fala sobre a consequência de aplicar uma força sobre um corpo. Ao contrário do que Aristóteles falava, Newton afirmou que uma força aplicada a um corpo produzia aceleração e não um movimento constante. Essa lei também nos mostra a relação entre massa e força. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. De acordo com a segunda lei, quanto mais massa o corpo possui, maior deverá ser a força aplicada para movimentá-lo. Já que a segunda lei reúne massa, força e aceleração, podemos relacionar as 3 numa equação simples. E essa relação pode ser expressa com a seguinte equação: F igual a m vezes A. Quem é quem nessa equação? F representa a força aplicada, na qual vamos medir em newtons. M vai ser a massa, medida em quilogramas, e A a aceleração, em metros por segundo ao quadrado. Daqui já podemos perceber que, quanto maior for a massa de um corpo, mais força eu preciso aplicar para que ele acelere. Vamos ver um exemplo disso? Qual a força mínima necessária para acelerar a 10 metros por segundo ao quadrado um corpo de 6 quilos? Aqui é uma conta bem fácil. Pegamos a fórmula, F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração, e daí trocamos os valores. A massa 6 kg,
a aceleração foi dada no enunciado, então a força vai ser de 60 newtons. E um corpo de 600 kg? A mesma coisa. Pegamos a equação, trocamos os valores que já sabemos, no caso a massa agora 600, a aceleração 10, e daí vamos ter 6.000 newtons de força. A conclusão foi o que foi dito agora há pouco. Quanto maior for a massa do corpo, mais força vai ser necessária para movimentá-la. É por esta razão que a gente chama, na física, que a massa é uma medida da inércia do corpo. Ou seja, quanto mais massa um corpo tem, mais esforço, mais força será necessária para fazer ele mudar o estado de movimento, seja do repouso para o movimento ou do movimento para o repouso. Mas olha só, cuidado para não confundir com o princípio da primeira lei. A primeira lei diz o seguinte: não havendo forças, ou que a soma das forças sobre um corpo seja igual a zero, não existe aceleração. Já a segunda lei diz que se houver uma força ou mais, haverá aceleração. Então essa é a principal diferença entre a segunda e a primeira lei. Aplicou uma força sobre um corpo, consequentemente, esse corpo vai acelerar. A terceira lei de Newton nos mostra o que ocorre quando uma força é aplicada sobre um corpo ou superfície em termos de consequência. A mesma nos diz o seguinte: toda ação ou força aplicada sobre alguma superfície recebe outra força de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Essa lei é muito fácil da gente ver na prática. Pensa, por exemplo, numa bola quicando no chão. A bola, quando se choca contra o chão, aplica uma força sobre ele. Graças à terceira lei, o chão automaticamente aplica uma força sobre a bola, mas com sentido oposto, o que faz ela subir novamente. Graças às três leis de Newton, várias tecnologias práticas foram desenvolvidas e até hoje são desenvolvidas. Dentre elas, podemos citar duas. Por exemplo, do cinto de segurança, que consegue reduzir a inércia de um corpo de uma forma segura. E também da criação de materiais resistentes, que podem suportar grandes impactos com o mínimo de desgaste físico possível. E essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos adentrar um pouco mais desse universo e estudar um pouco mais as leis de Newton. Bons estudos e até a próxima aula.